Olá, querido aluno, querida aluna do sexto ano. Seja bem-vindo a mais uma videoaula do nosso canal TV Araxá Educa. Esses vídeos educativos são complementos da aula que você tem na sua escola. Eu sou a professora Nádia e vou continuar te acompanhando nos seus estudos linguísticos. Vamos lá? Em aulas anteriores, nós falamos um pouquinho sobre os sinais de pontuação. Nós falamos sobre os pontos de interrogação e de exclamação. Nós vimos que o ponto de exclamação ele deve ser usado após o vocativo, como nesse exemplo, Juliana, bom dia. Também no final de frases imperativas, como fuja, após interjeições, como iufa, graças a Deus. E também após palavras ou frases de caráter emotivo ou expressivo, como por exemplo, que lástima. Falamos também sobre o ponto de interrogação, que é usado para fazer perguntas diretas, como nesse exemplo, quando você chegou? Às vezes eu posso combinar o ponto de interrogação com de exclamação para enfatizar no enunciado, como nesse exemplo, não acredito, é sério? Para a gente aprofundar um pouquinho mais nesse assunto, eu te convido a assistir um vídeo do Brasil Escola, para a gente falar um pouquinho mais sobre os sinais de pontuação. Vamos lá? Bom, antes de nos aprofundarmos nos sinais que marcam pontuação em um texto escrito, é preciso diferenciarmos dois termos importantes ao processo de linguagem, isto é, a capacidade humana de estabelecer comunicação das mais variadas formas. Veja só, por um lado temos a língua como um conjunto de códigos e palavras específicos para que se estabeleça comunicação, organizados por regras gramaticais. Enquanto isso, por outro lado, temos a fala, como uma forma particular como os seres humanos são capazes de estabelecer essa comunicação. Note que nessa comunicação oral, ou seja, no processo de fala, os recursos de expressão são diversificados, conseguimos expressar certas emoções pela entonação, por melodia, pela pausa, isso é claro para você? Com esse mesmo objetivo, a pontuação é utilizada. Pontuamos determinadas sentenças a fim de nos aproximarmos da entonação oral. Dessa forma, a vírgula, o ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação, dois pontos, ponto e vírgula, reticências, aspas, parêntese, travessão, todos esses são sinais que asseguram efeitos de sentido em um determinado enunciado. Bom, veja só esse exemplo aqui na tela. Não nos vemos há muito tempo. Essa é uma sentença simples, finalizada com a utilização de um ponto final. Esse tipo de pontuação é utilizado para finalizar um enunciado escrito e marcar a sua pausa absoluta. Note agora duas frases semelhantes, mas pronunciadas com entonações completamente diferentes. Olha só. Há quanto tempo não nos vemos? Ou então, há quanto tempo não nos vemos? No primeiro caso, nós temos uma ideia exclamativa marcada pelo ponto de exclamação. Pretende-se dessa forma atribuir o valor de surpresa, admiração, espanto, enfim. No segundo caso, nós temos uma frase interrogativa marcada pelo ponto de interrogação. Dessa forma, o leitor entoa como uma pergunta, uma dúvida, afinal não se sabe exatamente há quanto tempo aquelas duas pessoas não se viam. Por fim, poderíamos utilizar as reticências, a fim de atribuir o sentido de uma ideia inacabada, com intenções omissas, por exemplo. Não nos vemos há tanto tempo. Bom, em todos os casos, primeiro havia a mudança da entonação e posteriormente de sentido. Ora se afirmava, ora se exclamava, ora se interrogava. Bom, até aqui é importante que esteja clara a indicação de melodia e pausa marcadas pelos sinais de pontuação. Veja que curiosa agora é a forma como a pontuação atua em um determinado período. Estou vendendo meu filho. O que você entende a partir dessa frase? Provavelmente que existe uma mãe literalmente vendendo o próprio filho. Mas veja só, dependendo do contexto em que essa frase está inserida e principalmente da colocação correta da vírgula, ela pode ter um sentido completamente diferente. Veja só, estou vendendo meu filho. Nesse caso, não se sabe exatamente o que o locutor está vendendo, mas sabe-se que não é o próprio filho. Isso porque meu filho, entre vírgulas, marca um vocativo, ou seja, a quem a frase é direcionada. A vírgula serve então para enfatizar ou separar certas expressões e orações e posteriormente evitar a ambiguidade. Bom, para que isso fique realmente claro, veja a mudança de sentido nessas duas orações, sem e com pontuação. Não estou com fome e não estou com fome. No primeiro caso, há a ausência dessa sensação, marcada pelo advérbio de negação não. No segundo caso, o não, entre vírgulas, não se refere ao verbo estar. Há primeiro uma negação, depois uma pausa e depois a afirmação de que se está sim com fome. Viu só como a pontuação é importante na intenção da escrita?
Bom, existem outros sinais de pontuação que marcam o enunciado e, sobretudo, a pausa. Os dois pontos que marcam uma pausa e precedem uma citação ou uma enumeração. O ponto e vírgula, que é um ponto intermediário entre a vírgula e o ponto. O travessão, a fim de marcar uma interlocução. As aspas, para ressaltar determinada ideia num texto. E os parênteses, para intercalar uma indicação no enunciado. Muito bem, tenho certeza que você gostou e recordou esse assunto. Vamos lá! Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre o conto. Que gênero textual é esse? E eu tenho aqui um para apresentar para você. A Velha Contrabandista. Vamos ler? Diz que era uma velhinha que sabia andar de lambreta. Todo dia ela passava pela fronteira montada na lambreta, com um bruto saco atrás da lambreta. O pessoal da alfândega, tudo malandro, começou a desconfiar da velhinha. Um dia, quando ela vinha na lambreta com o saco atrás, o fiscal da alfândega mandou ela parar. A velhinha parou e então o fiscal perguntou assim para ela: "Escuta aqui, vovozinha, o que a senhora leva nesse saco?" A velhinha sorriu com os poucos dentes que lhe restavam e mais os outros que ela adquirira no odontólogo e respondeu: "É areia." Vamos analisar esse trecho do texto? Primeiro, essa primeira parte, um dia quando ela vinha na lambreta com o saco atrás. A vírgula está separando uma expressão que indica. A expressão um dia indica lugar, tempo ou meio. Muito bom, tenho certeza que você acertou. A expressão um dia indica tempo e está separada do restante da frase pela vírgula. Pergunta número 2. Na passagem, o pessoal da alfândega, tudo malandro, começou a desconfiar da velhinha. Os travessões separam uma conclusão, uma comparação ou uma explicação. Tudo malandro, pessoal da alfândega. É uma explicação, não é mesmo? Está explicando uma característica do pessoal da alfândega que desconfiou da velhinha porque era todo mundo esperto, ou seja, todo mundo malandro. Pergunta número 3. Levando-se em consideração o contexto, a frase "escuta aqui, vovozinha, o que a senhora leva nesse saco?" deve ser encerrada com ponto de interrogação, ponto de exclamação ou ponto final? Bom, você deve ter percebido que é uma pergunta. Então, ponto de interrogação. Escuta aqui, vovozinha, o que a senhora leva nesse saco? Quarta pergunta. Os dois pontos foram empregados 2 vezes no texto para anunciar as falas do fiscal da alfândega, as falas da velhinha, uma fala do fiscal da alfândega e uma fala da velhinha. Vamos lá, vou voltar no texto para você avaliar. Observe o uso dos 2 pontos, nesse trecho e nesse trecho. Vamos ver se você acertou? Uma fala do fiscal e a outra fala da velhinha. Muito bem. E aí, ficou curioso? Quer saber como termina esse conto? O que será que a velhinha tinha? Será que era algum tipo de contrabando realmente? Vamos lá? Aí, quem sorriu foi o fiscal. Achou que não era areia nenhuma e mandou a velhinha saltar da lambreta para examinar o saco. A velhinha saltou, o fiscal esvaziou o saco e dentro só tinha areia. Muito encabulado, ordenou a velhinha que fosse em frente. Ela montou na lambreta e foi embora, com um saco de areia atrás. Mas o fiscal ficou desconfiado ainda. Talvez a velhinha passasse um dia com areia e no outro como amba, dentro daquele maldito saco. No dia seguinte, quando ela passou na lambreta com o saco atrás, o fiscal mandou parar outra vez. Perguntou o que é que ela levava no saco e ela respondeu que era areia, uai. O fiscal examinou e era mesmo. Durante 1 mês seguido, o fiscal interceptou a velhinha e, todas as vezes, o que ela levava no saco era areia. Diz que foi aí que o fiscal se chateou. E aí, o que você acha? Qual era o problema com a velhinha? Vamos lá, vamos descobrir. Olha, vovozinha, eu sou fiscal de alfândega com 40 anos de serviço. Manjo essa coisa de contrabando pra burro.
Ninguém me tira da cabeça que a senhora é contrabandista. Mas no saco só tem areia, insistiu a velhinha, e já ia tocar a lambreta quando o fiscal propôs. Eu prometo à senhora que deixo a senhora passar. Não dou parte, não apreendo, não conto nada a ninguém, mas a senhora vai me dizer qual é o contrabando que a senhora está passando por aqui todos os dias. O senhor promete que não espalha? Quis saber a velhinha. Juro, respondeu o fiscal. É lambreta. Muito bom, muito bacana. Aqui você percebe que houve uma quebra de expectativa. Eu tenho certeza que você não pensou que o contrabando fosse a lambreta, como o fiscal da alfândega também não pensou nessa possibilidade. Muito bacana, não é mesmo? Agora vamos falar um pouquinho dessa estrutura, desse gênero textual conto. Você deve ter percebido que o texto ele é conciso, então os contos geralmente são textos mais curtos, são narrativos, apresentam poucos personagens, apresentam geralmente um único conflito e também com espaço e tempo restritos, às vezes não definidos. Bom, então essa foi mais uma videoaula de língua portuguesa, espero que você tenha gostado. Hoje nós retomamos um pouquinho a respeito dos sinais de pontuação e também do gênero textual conto. Até a próxima!